E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma nova aula da Escola Bíblica e o assunto é novo, mas o texto é antigo. Nós estamos trabalhando no Sermão do Monte e hoje nós vamos trabalhar sobre o justo e o justiceiro. Tá? Então, queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Mateus 6, de 1 a 18. Beleza? Então, antes de ler o texto, vamos tentar entender qual é a ideia aqui da nossa proposta da aula, o que significa o justo e o que significa o justiceiro. Então, nós vamos aqui para a tela, vamos verificar. Definição de justo. O justo na teologia se diz que justo refere-se a alguém que não tinha justiça própria, mas lhe foi dada a justiça de Deus por meio de Cristo, manifestada através de ações, o caráter da nova vida. Então, nós não tínhamos nenhuma justiça própria, mas Cristo, através da sua morte, veio nos salvar e nos concedeu como justo. E nós vamos manifestar essa justiça de Deus através da nossa vida na prática, no nosso dia a dia. E a definição de justiceiro, bem, essa definição é bem diferente do que a gente entende hoje o que seja justiceiro. Vamos para a definição. É aquela responsável por executar a justiça. Não significa que a justiça esteja em seu coração, ele apenas tem a obrigação de executá-la. Então, o justiceiro é aquele que exerce ou executa a justiça. E aí eu faço uma pergunta diante desse quadro. Como estamos aplicando o papel de justiceiros? Entenda, justiceiro não é aquele cara que aparece no jornal e diz: olha, o justiceiro matou tantas pessoas, apareceu o justiceiro que estava sendo roubado no comércio e ele matou o ladrão. Não é esse tipo de justiceiro. Esse daí pode ser cangaceiro, mas justiceiro ele não é. O justiceiro, segundo a Bíblia e segundo a definição correta, é aquele que aplica a justiça. É como se fosse, digamos, o juiz. O juiz ele tem a justiça nas mãos e a partir daí ele dá uma sentença, ele aplica a justiça. E nós, como crentes, como o Senhor Jesus nos colocou como justos, então nós, como justos, acabamos exercendo esse papel de justiceiro no mundo. Não o justiceiro que eu falei antes, mas o justiceiro é aquele que projeta a justiça de Deus para as pessoas que estão à nossa volta. Aí sim, vamos ver se a pergunta cabe. Como estamos aplicando o papel de justiceiro? Essa é a ideia da aula de hoje. Como estamos aplicando o papel de justiceiro? Vamos ao texto? Está com a sua Bíblia aberta? Vamos lá. Essa leitura ela se divide em alguns blocos. É bem interessante, que é bem didático, são blocos pequenos, e aí ele tem um subtema, o tema central. Como se deve dar, o tema central é a base, é o texto de Mateus 6, de 1 a 18, mas em cada subtema ele tem um bloco de informações que dá uma ênfase a um assunto específico. Então nós vamos dividir esses blocos. O primeiro, como se deve dar esmolas. Então Jesus, no Sermão do Monte, ele estava explicando aos seus discípulos e às pessoas que estavam ali presentes, e ele estava ensinando como se dá esmolas. E aí o texto vem nos ensinar também. Aí o que Jesus diz? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não terias galardão junto ao vosso Pai Celeste. Versículo 2: Quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então a ideia de Jesus explicando como se dá esmola, segundo o Sermão do Monte, segundo a nova ordem de Cristo.
Depois, ele vem dar uma explicação de como se deve orar. E aí ele aplica esse novo bloco. Diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes que lhes peçais. Aí ele vai para um terceiro bloco, a oração dominical. É interessante, a aula que vem eu quero trabalhar um pouco sobre essa oração dominical, essas partes que compõem essa oração, mas vamos só ler hoje. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aí nós entramos no quarto bloco. Como jejuar? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então essa é a ideia de Jesus, dando algumas orientações no Sermão do Monte, muito diferente das orientações que eles tinham com relação, na verdade não é nem a orientação, mas era a prática dos líderes religiosos da sua época. Então a prática deles era mostrar para os homens que faziam algumas coisas, e Jesus disse: não é por aí. Nós não precisamos mostrar o externo para as pessoas acharem que nós somos muito bons e dizerem daí um exemplo de cristão, um exemplo de crente, um exemplo de filho de Deus. Mas a ideia de Jesus é que o crente ele tem que ser verdadeiro, ele não pode viver em falsidade, em capa, em alguma forma de mostrar uma vida cristã, uma santidade da qual ele não existe. Então Jesus ele pede que o cristão seja verdadeiro, porque Deus ele conhece o nosso interior, Deus conhece o nosso íntimo. Daí mais essa complementação do Sermão do Monte. Então vamos à nossa aula de hoje. Nossa aula se resume a poucas palavras. Vamos ver o que a nossa aula se resume. A nossa aula se resume a glorificar a Deus em todo o tempo e em todos os aspectos do viver. Deve ser a razão da vida cristã. Coloquei aqui uma síntese da nossa aula que aponta para a primeira pergunta do nosso breve catecismo, que é: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o resumo da nossa lição. Vamos trabalhar toda essa lição direcionando para esse assunto aqui atrás. Bem, especificamente eu vou trabalhar duas partes dessa lição, partes curtas. Primeiro, a espiritualidade que glorifica o homem,
E segundo, a espiritualidade que glorifica a Deus. Não está aqui na tela, mas é a espiritualidade que glorifica a Deus. A ideia é que é nossa responsabilidade como cristão desenvolver a nossa espiritualidade. Lá em Filipenses diz: desenvolver a vossa salvação. Contudo, entre os homens há uma dicotomia nesse desenvolvimento, isto é, dois tipos de espiritualidade, que é justamente esse contraste que Jesus está fazendo com líderes religiosos da sua época com a verdadeira espiritualidade. Aí nós vamos dividir essa lição em duas partes: a espiritualidade que glorifica o homem, que o homem se auto-glorifica, e a espiritualidade que glorifica a Deus. Beleza? Quanto à espiritualidade que glorifica o homem, nós dividimos em três aspectos. O primeiro aspecto foi a autossuficiência. O homem se achando autossuficiente, isso o leva à sua autoglorificação. O segundo aspecto é a busca de exaltação própria. Os homens buscando, lembra do texto que nós lemos? Os homens buscando a sua exaltação própria. Para quê? Para que eles sejam vistos dos homens e os homens digam palavras boas para eles, dizendo: olha que exemplo de pessoa, olha que pessoa muito boa, muito jóia. Só que aquilo não era a verdade, porque ele buscava a alta exaltação. E um terceiro aspecto, nós vamos falar da falsa espiritualidade. Depois a gente entra nesse aspecto. Essa imagem aqui mostra um pouco dessa ideia do homem no centro da vida, quando o homem deixou Deus em vários momentos da história. Aqui esse período é da Renascença, em que muitos homens começaram a entender o mundo sem Deus e começaram a trazer essa autonomia do homem. Entrou o antropocentrismo, em que o homem fica no centro da vida e Deus saiu, o teocentrismo acabou de sair. Então a Renascença foi um período histórico que trouxe isso, e aí nós vamos trabalhar essa questão aqui. Então essa é a ideia do homem no centro, o homem comandando a sua vida, a sua história e tudo mais. Bem, a autossuficiência desse homem. O homem, é interessante, olha essa imagem, né? O homem querendo ser mais do que ele é. Ele se denomina, a gente popularmente fala, ele é o cara. Então o homem se acha a pessoa, o centro de tudo. Mas isso não vem de agora, isso já vem de muito tempo. Nós temos o exemplo lá no Éden, em que a serpente foi tentar Eva e ela fez uma proposta que possivelmente tenha brilhado os olhos de Eva. Vamos ler o texto? Gênesis 3, 4 e 5. Olha o que diz o texto. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos se abrirão os olhos. Eu botei aqui, até em destaque aqui. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então isso saltou aos olhos de Eva. Eu querer ser como Deus, eu querer ser importante, a minha autossuficiência, longe de Deus, eu muito importante e Deus fora desse plano. Então isso despertou em Eva esse desejo. Daí nasceu o pecado original, por conta desse olhar, desse brilho da autossuficiência desse homem. Depois, na tentação de Jesus, a proposta da antiga serpente veio novamente na tentação de Jesus. Olha o que o texto diz, Mateus 4, 8 e 9. Levou ainda o diabo, falando sobre a tentação de Jesus, levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, levando Jesus àquela velha tentação: eu vou te dar tudo que tu quiser, sereis semelhantes a Deus, mas para isso tu vai ter que me pagar, o preço é muito alto, tu vai ter que se prostrar para mim e me colocar como Deus. No antigo
lá no Gênesis, serás semelhantes a Deus. Tem um outro texto aqui, lá na Torre de Babel, aquele episódio da Torre de Babel. Disseram: vinde, edifiquemos uma cidade, e olha só o que os homens, conversando entre eles, disseram: e tornemos célebre o nosso nome. Então a ideia é essa, a ideia sempre foi essa. Nós, uma vez nascidos para a glória de Deus, perdemos essa capacidade de glorificar a Deus por conta do pecado original. Nasceu em nós o pecado, a corrupção, e essa corrupção nos leva para longe de Deus, e as tentações vêm para que, ao invés da gente glorificar a Deus, a gente glorifica o próprio homem, inclusive os servos de Deus, os filhos de Deus, as pessoas que creem em Deus. Eles acabam entrando nessa tentação e nessa falsa ideia de ele ser o centro de tudo. Na história tem muitos assuntos que a história trouxe. Nós podemos falar de Darwin, colocando Deus fora dessa rota do criacionismo, tirando Deus totalmente da vida da humanidade. Tanto é que hoje prevalece, até então, nos livros de ciência, a ideia do darwinismo, né? Então, o criacionismo, ele sai de cena, totalmente sai de cena. O criacionismo saindo de cena, sai Deus do centro, sai a Bíblia do centro, sai tudo do centro, e o homem se coloca no centro, que eu consigo desenvolver, eu consigo chegar no status que nós estamos hoje sem a presença de Deus. Na história também nós conhecemos um outro homem chamado Nietzsche. Nietzsche, ele começou a pensar um pouco sobre vários acontecimentos da vida, e na sua reflexão ele escreveu um livro, e nesse livro ele simplesmente colocava o homem novamente no centro. Era um período em que havia o teocentrismo no mundo, e aí ele foi um dos percussores desse sentido de que Deus ele morreu, Deus ele está morto. Ele veio trazendo essa ideia de que o ser humano ele é o centro de tudo, ele é o centro da vida, e que Deus deixa de existir. Nós temos um outro homem chamado René Descartes. Esse homem também, ele trouxe essa ideia. Na verdade, ele foi a ideia máxima diante da sua fala, né? Penso, logo existo. Então, qual era a ideia? Que o homem, ele é o centro do mundo, ele é o centro do universo. Ele consegue resolver as suas coisas através da sua própria autoexistência. Então, na Renascença, Deus ele foi colocado de lado. A gente sabe que nesse período a igreja era uma igreja hipócrita, era uma igreja que se desviava da verdade, tinha se desviado da verdade, estava mancomunado com as ideias mais espúrias da sociedade, e por conta disso o homem se viu em busca de encontrar um caminho longe de Deus. E daí para frente o homem sempre teve essa ideia de que ele é o centro de tudo, ele é autossuficiente, porque as propostas sempre vieram desde o Éden e até o nosso tempo. No nosso tempo hoje, nós sempre somos tentados a ser autossuficientes sem Deus, principalmente as pessoas que conseguem um sucesso, a gente chama de sucesso segundo o mundo, que ganha dinheiro, que tem fama, que tem poder. Essas pessoas, o mundo apresenta que eles são pessoas de sucesso, e eles não têm Deus, muitos deles. E aí se mostra o sucesso sem Deus. Então o homem é o centro. E na verdade, esse tipo de sucesso para Deus é um verdadeiro fracasso. A Bíblia mostra o que é sucesso, mas a gente vai chegar lá. E aí no segundo ato, nós temos a busca de autoexaltação. E aí tem dentro da Bíblia e fora da Bíblia. Dentro da Bíblia a gente conhecia as histórias que Jesus ele confrontou muito mesmo os líderes religiosos, principalmente os fariseus, que estavam na liderança principal da religião. E os fariseus eles chegavam a um nível de hipocrisia
em que eles queriam mostrar para os homens que eles eram acima da média, que eles eram muito bons. E ao ponto deles colocarem uma peça que no Antigo Testamento falava sobre isso, eles chamavam de filactérios. Filactério era como se fosse uma caixa. Aqui tem uma amostra bem legal. Era uma caixinha que tinha um resumo da palavra de Deus, tinha algumas frases bíblicas, podemos dizer versículos bíblicos, que os líderes religiosos eles amarravam, era uma caixinha de couro, amarravam na testa e mostravam que a palavra de Deus estava aqui, bem próximo, bem na testa dele. Também eles usavam nos braços, ó, vendo aqui, ó, o filactério também ele era usado no braço, sempre no braço esquerdo. E aí quando eles andavam na sociedade, com toda essa parafernália, os homens quando olhavam para eles, olha só o alto grau de santidade, está com um filactério na testa, no braço esquerdo. Então isso é que é ser crente, isso é que é um exemplo de vida com Deus. Só que Jesus, em vários textos que nós vimos, eles estavam buscando sua autoexaltação. Eles queriam mostrar para os homens que eles eram muito importantes, que eles tinham a presença de Deus, que eles tinham comunhão com Deus, que eles estavam próximos, e nenhum homem na face da terra era tão próximo de Deus como eles, porque eles vendiam fumaça para os homens, eles não vendiam verdade. E Jesus ele foi muito contra essa ideia. Eu me lembro na Bíblia, eu acho que tem alguns episódios que a Bíblia ela relata de pessoas que foram assim. Eu me lembro do Herodes. Quando Herodes, em Atos no capítulo 12, ele passou a fio de espada Tiago e ele prendeu a Pedro. Aí tem toda aquela história de que o anjo do Senhor foi lá e libertou Pedro. E em seguida, no texto embaixo, fala que Herodes ele teve que falar para dois povos, eu não me recordo agora, em que eles tinham divergência com o reinado de Herodes. E aí, de repente, eles fizeram um acordo político e Herodes foi falar com eles. Acho que era, não me lembro agora. E aí, quando o Herodes foi falar com eles, as pessoas que estavam ali naquela plateia disseram: é voz de um Deus, é um Deus. E a Bíblia diz que Herodes ele não glorificou a Deus quando recebeu esse elogio. Normalmente, quando recebemos um elogio, nós devemos dizer: toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. E Herodes não atribuiu a Deus esse elogio, e aí diz que ele foi comido por vermes, na hora ele morreu. E o homem, quando ele busca a alta exaltação, ele entra num perigo muito grande de trazer para si condenação. Herodes trouxe condenação. Um outro homem que eu lembro que trouxe condenação, ele não conhecia Deus, mas não importa. Senaqueribe. Naquele episódio com o rei Ezequias, o Senaqueribe começou a afrontar Ezequias. E disse: os meus pais, eles venceram todos os reis dessas nações que tem aqui perto de vocês. Eu também venci e eu vou vencer vocês. Ele dizendo para o povo: por que Ezequias engana vocês, dizendo que eu não vou entrar nessa terra aí? É claro que eu vou entrar. Nós ganhamos de todos os deuses que essa população tinha, e o Deus de vocês é mais um que nós vamos ganhar. E a resposta de Deus foi que na mesma noite, no acampamento do exército assírio, o anjo de Deus veio e matou 185 mil dos melhores soldados de Senaqueribe. Senaqueribe ele voltou envergonhado para sua terra, e quando ele chegou lá, que ele entrou no templo do seu Deus, os seus próprios filhos o mataram. Pessoas que se mostraram arrogantes diante de Deus e tiveram a retribuição da sua arrogância. Nenhum ser humano, com toda a sua grandeza, riqueza e poder, Senaqueribe era o homem mais importante do planeta do seu tempo. No sentido, a visão de homem, ele era o homem mais importante.
E ele, como o homem mais importante, ele se exaltou sobremaneira, e a sua exaltação o levou à ruína. E todo o descrente, e todo o crente, e todas as pessoas que se levantarem e não glorificarem a Deus devidamente, vão receber a paga da sua arrogância. E os homens querem porque querem buscar a sua própria exaltação, a sua própria arrogância. Não cabe a nós ser exaltados, não cabe a nós dizer que somos alguma coisa, porque a Bíblia diz: o que tu tem que Deus não te deu? É Deus que faz te sobressair. Se tu é bom em alguma coisa, foi Deus que deu esse talento para ti. Se tu conseguiu alguma coisa, o emprego, o trabalho, tudo que tu tem, foi Deus que te deu. Não é por causa da tua capacidade. Quando Deus falou para o povo lá no Deuteronômio, antes deles entrarem em Canaã, Deus disse: olha, vocês eram os menores de todos os povos. Eu me agradei de vocês e vou colocar vocês lá. Mas quando vocês entrarem lá, não diga que foi o meu braço que fez entrar lá, mas glorifique a Deus, porque vocês eram os menores dos povos que tinham aqui. E eu me agradei de colocar vocês lá e escolhi vocês para serem meu povo exclusivo. Certinho? O que mais nós temos? E em Tiago fala uma coisa tremenda: Deus resiste os soberbos. Resistir os soberbos é assim, é como se o soberbo viesse diante de todas as suas demandas, de tudo que acontece, tudo que ele queira quando ele se exalta, e Deus está fazendo assim, é uma parede aqui, Deus resiste aos soberbos. Então não tem como o soberbo se chegar a Deus, porque Deus resiste a eles. Já pensou nós estarmos ao ponto de Deus resistir a nós? Quem nós somos? Imagina só se Deus ele está contra nós, está nos resistindo, está se opondo a nós. Isso é terrível. Então o servo de Deus nunca ele deve tentar a sua autoexaltação, buscar sua exaltação própria, porque o dia que ele fizer, ele vai ter a resistência de Deus, ele vai ter um prejuízo muito grande para a sua vida. E muitos nessa caminhada cristã acham que isso é símbolo de sucesso, ser um homem grande diante de Deus é um símbolo de sucesso. Eu posso citar 2 homens que Deus considerava muito, que para o mundo é símbolo de derrota, para Deus é símbolo de sucesso. Paulo, a espada de Roma tirou a sua cabeça fora. No final da vida, ele diz: eu estou sozinho, estava numa prisão que era uma prisão totalmente complicada, úmida, que levava a ter uma doença de pele, ser leproso, possivelmente se ele passasse muito tempo ali. Quando ele escreveu para Timóteo, ele disse: olha, Demas me abandonou. Ele disse: na minha primeira audiência ninguém esteve comigo, e eu fui liberto da boca do leão, e em seguida ele morreu. Esse é um homem de sucesso diante de Deus. Por quê? Porque ele cumpriu o que Deus tinha determinado para a vida dele. Outro homem, o apóstolo Pedro, morreu de cabeça para baixo. Jesus disse lá em João capítulo 21, dizendo o tipo de morte que ele ia morrer. E ele morreu do jeito que Jesus falou. Sofreu, também caiu nas mãos de Nero, e Nero o executou. Muitos cristãos do primeiro século morreram como mártires da igreja. Eram exemplos de sucesso. Por quê? Porque estavam servindo a Deus e agradando a Deus da maneira de Deus, não da sua maneira. Hoje nós temos muitos símbolos de grandes líderes religiosos que se colocam como homens de sucesso. Se não for para glorificar a Deus, com toda certeza a Bíblia diz que são homens fracassados, homens de fracasso, homens que Deus resiste. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí tem um terceiro sujeito, que é a falsa espiritualidade. Está sendo muito comum no nosso tempo, principalmente nesse período de pandemia,
esse exemplo aqui que eu achei, ele é fantástico. E eu vi isso de um irmão da igreja que postou no Facebook dele, nas redes sociais. Ele disse: olha, quando tu for dar ajuda a alguém, não tira uma selfie mostrando que tu está ajudando aquela pessoa. E aqui eu achei aqui uma imagem legal aqui, ó, que uma pessoa aqui está ajudando um mendigo, e aí ele, no pensamento dele, essa vai para o meu Face. Isso tem acontecido muito. A falsa ideia de espiritualidade. Será que isso agrada a Deus? Isso é espiritualidade? Era contra isso que Jesus estava falando. Não toque trombetas quando você for ajudar alguém. Você não precisa chamar todo mundo para ter não sei quantos likes, 10 mil likes, para dizer: olha, o fulano é muito bom. Jesus disse: o que a tua mão esquerda faz, a tua direita não tem que saber, para dizer o grau de dificuldade de se saber como se está fazendo o próprio corpo, que faz parte de um mesmo corpo, dos membros aqui que são muito próximos, que são quase que idênticos, um não vê o outro. Só para ter a ideia do nível de segredo, de secreto, para que o homem não haja de uma falsa espiritualidade. Isso tem sido muito comum. E na Bíblia tem exemplos e diz: quem fez assim, quem age de falsa espiritualidade, Deus não ouve, Deus não vê. A recompensa dele está nos likes que ele recebe. E aqui nós temos o exemplo dos dois homens lá, do fariseu e do publicano, que diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Esse é o cara, né? De si para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúltero, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Isso é o máximo da exaltação de um crente. Está falando aqui de uma pessoa que conhecia Deus. Não era uma pessoa desconhecida que não tinha intimidade com Deus, não sabia da lei de Deus. Esse aqui sabia da lei de Deus, mas a sua falsa espiritualidade, ela transpirava, saía nos seus poros, ao ponto dele falar uma blasfêmia dessa contra Deus, de se achar que ele é muito diante de Deus. E Jesus, ele foi muito firme com relação a esse tipo de procedimento. Isso não pode acontecer, não pode. O texto está dizendo da esmola, né? Que sua mão direita faz, a tua esquerda que nem veja. Então, irmãos, a espiritualidade que agrada a Deus não é essa. Essa é a espiritualidade que agrada ao homem. Então, o homem na história, ele tirou Deus do centro, e a humanidade caminha como caminha hoje, sem Deus no centro da vida. Mas o que é pior, as pessoas que conhecem a Deus, que conhecem a lei de Deus, que sabem das verdades de Deus, acabam entrando numa outra trajetória, uma falsa ideia de justiça de Deus. Mas o nosso tema da lição é que o nosso fim é glorificar a Deus, gozá-lo e honrá-lo para todos sempre. Beleza? Vamos para a segunda parte da lição? A segunda parte da lição, ela fala sobre a espiritualidade que glorifica a Deus. E a espiritualidade que glorifica a Deus eu dividi em 3 partes. A primeira parte, o homem sem Deus, só para a gente ter uma ideia do contexto geral. A segunda parte, o homem alcançado pela graça de Deus. E a última parte, que é a mais relevante no sentido de resposta à pergunta, é o fim principal do homem, que é justamente a espiritualidade que glorifica a Deus. Então vamos à primeira?
A primeira é o homem sem Deus. Aqui é um símbolo, não sei se dá para ver, mas é um símbolo de um caixão fechado, de um enterro, e uma foto tirada como se fosse da terra para fora. Então a família está aqui muito triste por conta da morte dessa pessoa, e o período de morte era sempre triste, sempre trágico. E a Bíblia diz que nós somos assim. Em Efésios diz que nós somos mortos, nós fomos mortos nos nossos delitos e pecados, e diz que Deus nos deu vida, mas antes dele nos dar vida, o texto mostra que nós estamos mortos ou estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando Adão e Eva pecaram, que veio o pecado original, nós morremos espiritualmente, e a partir de então toda a raça humana morreu espiritualmente. E todos nós estávamos mortos. O morto não consegue glorificar a Deus, porque ele está morto, totalmente afastado, alienado da presença de Deus. Tem outro texto que diz: o salário do pecado é a morte. Então, como nós morremos espiritualmente em Adão, o salário, a recompensa desse pecado é a morte. Estávamos mortos. Um outro texto diz: porque assim como a morte veio por um homem, depois ele diz que por um homem veio a vida, a salvação, mas demonstra parte desse texto que também estávamos mortos. Romanos 3, de 10 a 12, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos também: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a Bíblia vem dizendo que nós, que não conhecemos a Deus, as pessoas que não conhecem a Deus, desde quando nascem, já nascem em pecado, já são pecadoras, já são mortas espiritualmente. Então, como é que um morto espiritualmente quer glória para si? É assim, nós não somos nada, nós somos pó, e ao pó voltaremos. Um homem consegue algum status, já acha que ele é muito importante. Se tem uma vida melhor do que as outras, se acha muito bom, se acha muito bem, acha que é a melhor pessoa do planeta. Essa semana eu tive a infelicidade de cruzar com uma dessas pessoas que se acham, mas isso é um outro assunto. Mas um morto está morto, e a condição dele é de morto. Só que, pela graça de Deus, ele nos entra no segundo ponto dessa lição. O homem alcançado pela graça de Deus. Então, o morto, para ele viver, ele precisa ser alcançado pela graça de Deus. E nós temos alguns versículos que dão base fundamentam essa afirmativa. E aí eu trouxe aqui uma imagem bem interessante. É que como se fosse isso mesmo, o homem morto, só que Jesus, uma imagem, né? Jesus pega esse homem e levanta do estado de morto dele e levanta e traz para si. E aí temos alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender essa questão dessa ressurreição através de Jesus na nossa vida espiritual. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós temos uma segunda: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Outro texto: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Temos outro texto: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou
e a si mesmo se entregou por mim. Então essa é a ideia. Esse morto insignificante, esse pó, um dia ele foi alcançado por Jesus. E Jesus o levantou dessa morte, o ressuscitou dessa morte espiritual. Mas para isso ele pagou um preço muito alto. Não foi à toa que Jesus morreu por nós. Ele sofreu. Ele é Deus. Ele é o ser mais importante não só do universo, mas de tudo. E ele se preocupou conosco. E essa preocupação chegou ao ponto dele saber que nós, estando mortos, não conseguiríamos chegar até Deus. E ele se ofereceu no nosso lugar para nos dar vida. E a partir dessa vida nós conseguimos ter uma visão espiritual, aquela visão morta que nós tínhamos de tudo, da vida. Hoje nós temos uma visão da vida de verdade, uma visão espiritual clara e plena. Dá para ser soberbo? Dá para querer a glória para si? Não dá. Morto, e depois do morto alguém pagou o preço para nós, para que nós tivéssemos vida com Deus. E a partir de então nós entramos no terceiro aspecto. A partir daí nós temos um objetivo fim, um objetivo contínuo até o fim da nossa vida, que é glorificar a Deus. E essa glória de Deus aqui mostra Jesus junto do poço. Eu creio que essa é a mulher samaritana. E a mulher samaritana, depois de conhecer a Jesus, ela glorificou a Deus. E às vezes a gente pensa, glorificar a Deus é eu fazer coisas grandiosas, coisas que chamem a atenção das pessoas, que chamem, todos vejam que eu sou uma pessoa muito próxima de Deus, que eu tenho intimidade com Deus. Não é isso. Quem fazia isso eram os líderes religiosos, escribas e fariseus, que tinham uma ideia errada de intimidade, de comunhão e de caminhada com Deus. Eu acho que um versículo que resume toda essa questão de o homem glorificar a Deus, eu acho que abre a nossa mente para isso. É esse versículo aqui de 1 Coríntios 10, 31. Eu acho que ela dá um entendimento completo dessa finalidade do homem de glorificar a Deus. Diz assim o texto: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então é isso, não precisa de feitos mirabolantes, não. A ideia, comendo, bebendo, fazendo qualquer outra, faça para a glória de Deus. Isso traz para nós um estilo de vida. Na verdade, quando nós nascemos de novo, nós entramos no reino de Deus. E o reino de Deus, ele coloca em nós um estilo de vida, uma nova perspectiva do mundo. O nosso olhar não é mais um olhar carnal, um olhar que tem um alcance limitado. O nosso olhar se torna um olhar espiritual, a nossa vida se torna espiritual. E não é um feito nosso que vai glorificar a Deus, mas a nossa vida vai glorificar a Deus. Em todos os momentos na nossa caminhada. Não é só na igreja, não é só no ato que a gente cometeu de bondade, aparente bondade contra alguém, ou qualquer outra coisa boa que os homens possam dizer, olha que coisa legal que você fez. Mas é a nossa vida como um todo, o nosso trabalho, o nosso pensar. Vamos pensar aqui o nosso dia a dia, né? Quando acordamos, nós glorificamos a Deus. Quando nós tomamos o café da manhã, nós glorificamos a Deus. Quando saímos de trajeto da nossa casa até o nosso trabalho, nós glorificamos a Deus. Quando entramos no trabalho, nós glorificamos a Deus. Durante aquele dia de trabalho, nós glorificamos a Deus. Na nossa jornada de volta para casa, nós glorificamos a Deus.
ou a nossa jornada do trabalho para a escola, nós glorificamos a Deus. Quando estamos na escola à noite, nós estamos glorificando a Deus. Quando voltamos para casa, nós glorificamos a Deus. Quando voltamos para a nossa família, nós glorificamos a Deus. Quando nós jantamos, nós glorificamos a Deus. Quando nós vamos dormir, nós glorificamos a Deus. É mais ou menos o ciclo de um dia. Nesse ciclo de um dia, que nós, graças a Deus, temos muitos dias que Deus nos deu até então, nesse ciclo desses dias acontecem muitas coisas, muitas situações adversas na nossa vida. Eu sei que é impossível você fazer as coisas certas em todo o tempo, até porque nossa mente, ela vai para outro caminho, pensa uma coisa mal, a nossa boca às vezes fala alguma coisa que não deveria, as nossas ações às vezes mostram e exprimem uma ação que não deveria fazer. Às vezes os relacionamentos que temos com as pessoas no trabalho, na escola, seja em qualquer lugar, de amizade ou relacionamento normal do dia a dia, acabam não mostrando que estamos glorificando a Deus. Então muitas coisas estão por trás dessa glória a Deus, essa glorificação a Deus. Glorificação a Deus não é só quando na segunda vinda e estarmos com Deus lá no céu. Glorificação a Deus é aqui na terra. É através da nossa vida que vamos mostrar essa glorificação a Deus. Eu queria que você pensasse sobre isso. Eu tenho muitas falhas. Eu estou aqui como um facilitador para a vida de vocês, trazer a mensagem, trazer a palavra. Mas nenhum de nós tem possibilidade de mostrar 100% da glória de Deus, por conta de o pecado que ainda habita em nós. Mas quando estamos buscando a comunhão com Deus, quando nós estamos próximos a Deus, quando nós temos uma intimidade profunda com Deus, a nossa vida ela vai sendo transformada. Os nossos olhos já vão tendo olhos espirituais. Quando você ajuda alguém, não é porque você quer dizer para os outros lá na igreja: olha, eu estou ajudando fulano de tal, para os homens dizer: olha, fulano de tal está ajudando fulano de tal. Não é por causa disso, é porque Deus está na sua vida, no seu coração. Você começa a entender que você é um mordomo. O que você tem não é seu, nada do que você tem é seu. Por isso nós não devemos nos exaltar, achar que nós somos alguma coisa. Nós administramos aquilo que Deus nos dá. É isso que nós fazemos. E como bons administradores das coisas de Deus que estão em nossa posse, nós devemos ter esse olhar espiritual para todas as situações ao nosso redor. Não é para mim, para minha família. Não, eu trabalho, que é o que eu ganho, minha família e eu, e só. É só esse gueto aqui. Não. Nós somos mordomos de Deus, das coisas que Deus colocou em nossas mãos. E nós glorificamos a Deus utilizando o que é dele para a glória dele. Então nós não somos bons em coisa nenhuma, nós não somos os caras, nós não somos o que achamos que nós somos. Nós não somos nada disso. Nós somos imperfeitos pecadores, redimidos pelo sangue de Jesus, que deu sua vida por nós, nos trouxe uma vida, uma nova vida, e a partir daí nós vivemos nesse reino de Deus para glorificá-lo. Beleza? Espero que essa aula tenha levado a cada um de nós a pensar sobre a nossa jornada, a nossa caminhada. Muitas vezes nós caminhamos caçando borboleta por aí, mas ser cristão é uma responsabilidade muito grande, porque nós temos que ser semelhantes a Cristo, parecidos com Cristo. E para ser parecido com Cristo, nós temos que mudar todo o nosso exterior, tem que ter uma nova vida, e essa nova vida precisa ser alimentada, desenvolvida, desenvolver a vossa salvação. Legal? Eu vou deixar com vocês aqui
o compartilhar e o entrando em forma. Eu fiquei pensando essa semana em que possivelmente alguns tenham ou perdido, ou não tenham recebido material, e eu disse, poxa, mas como que eles vão fazer os exercícios? Então eu vou sair aqui da frente, deixar a tela. Próxima semana nós vamos responder essas 3 perguntas. De que maneira a advertência que Jesus faz em Mateus relaciona-se com você, e as outras 2, e eu vou deixar também na tela as 12 perguntas, 13 perguntas do Entrando em Forma. Então, parem o vídeo, anotem essas perguntas. Semana que vem nós vamos trabalhar o restante da aula e tentar responder essas perguntas. Tudo bem? Beleza? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por Tua bondade. Eu te peço que o Senhor sempre esteja nos orientando, sempre esteja mostrando para nós, nos exortando, nos ensinando, Deus, a Tua palavra, a forma que nós devemos viver diante de Ti. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas, que o Senhor seja o nosso Deus e Pai, único e verdadeiro, Pai. E que a Tua boa mão esteja sempre na nossa vida. Que o Senhor sempre fale conosco, Pai. Eu sei que muitas vezes nós pecamos em todos os aspectos, Pai. Em ações, em palavras, em pensamentos, em várias coisas que fazemos, mas que sempre nós possamos pedir perdão de Ti, arrependidos de verdade, e caminhar, Pai, de uma forma em que venha glorificar o Teu nome. Eu te peço, Deus, diante desse quadro que nós temos de doenças, Pai, de luto, de dor, de sofrimento, eu te peço que o Senhor venha derramar bálsamos aos leitos enfermos, às pessoas que não te têm ainda, Deus, não te conhecem, as pessoas que te conhecem, as que não te conhecem, que não têm esperança de uma nova vida, as que te conhecem, dá consolo, dá tranquilidade, dá paz aos seus familiares. Te peço também, Deus, a nossa liderança, a liderança do nosso país, que o Senhor tome conta, Pai, dessas pessoas, que eles tenham decisões acertadas, decisões sábias, decisões, Pai, em que o Senhor venha orientá-los mesmo, Pai, e que o nosso povo não venha sofrer muito mais do que vem sofrendo diante de todas essas brigas, de todas essas confusões, da doença, de tudo, Deus, mas que o Senhor esteja no controle de tudo e que nós possamos glorificar o Teu nome, que nós possamos entrar em oração incessante, Deus, para o nosso país. Muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos dar a possibilidade, Deus, dessa escola bíblica, que ela seja bênção na vida de cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Beleza, gente? Muito obrigado, até a próxima.